essa pesquisa, eu fiquei de mostrar então para vocês como que funciona a pesquisa em alguns repositórios de dados. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui, Research Data and COVID. Vou clicar em Enter e ver os resultados. Então, olha, nessa minha busca aqui, com esse parâmetro que eu coloquei, eu encontrei aqui um documento. Tá vendo? O impacto da Covid na pandemia da Covid-19, né? No treinamento de atletas paralímpicos brasileiros. Então, clicando ali, ele me aparece toda a informação aqui, ó. Quem que é a agência de fomento, qual que é a descrição, qual que é o assunto, o identificador persistente, tá? Então, são aquelas situações, né, aqueles critérios que eu comentei na apresentação antes para vocês observarem. A gente tem aqui a data de criação no repositório, a data de disponibilização, e a pessoa que submeteu esses dados. Aqui aparece o nome da coleção, então esses dados estão no repositório de dados de pesquisa da Unicamp, tá? Agora, então, eu vou fazer uma pesquisa no Dryad, tá? Então, a gente vem aqui no Explore Data, ou a gente pode navegar aqui nas coleções abaixo, tá vendo? Ele tem aqui toda uma explicação de como funciona o repositório, por que utilizá-lo. A gente tem aqui os dados mais recentes, tá vendo? Aqui é o tipo, dataset. Clicando aqui, a gente abre o recurso, tá? Mas a gente quer fazer uma pesquisa, então a gente pode clicar aqui no Explore Data e a gente pode colocar o termo de busca aqui, ou então procurar por esses filtros já pré-programados, tá vendo? Ó, por país, por assunto, por periódico ou por instituições, tá? Então vamos colocar aqui reproduzir a mesma pesquisa que a gente colocou lá no metabuscador da FAPESP. Research Data and COVID. Tá vendo? A gente tem aqui, ó, 18 resultados. Aí ele aparece aqui quais são a lista desses resultados, tá? A gente tem aqui, ó, tá vendo, os filtros para poder limitar a pesquisa. Então, observe, né, as formas como o COVID está escrita, por exemplo, e termos relacionados. A gente tem aqui o periódico que publicou esses dados, a instituição atrelada, né, dos pesquisadores que publicaram e o tipo, né, do formato de extensão do arquivo, se é doc, PDF, docx, CSV, TXT. Então, vamos abrir aqui o primeiro exemplo e ele aparece ali a informação do título, data de publicação, identificador persistente, já a citação ali, né, para quem quiser já copiar e colocar no seu documento, resumo, métodos, notas e agências financiadoras. Observe que aqui embaixo, esse recurso está com uma licença mais aberta possível, que é uma licença de renúncia, uma licença de domínio público. Isso significa que qualquer pessoa pode reutilizar esses dados sem necessariamente ter que conferir crédito ao autor dessa publicação de dados, tá? Aqui a gente tem algumas métricas, então, nós temos, por exemplo, 54 pessoas que observaram isso, né, visões, 7 downloads e, por enquanto, 0 citações. Aqui é bem interessante porque ele aparece aqui quais foram os trabalhos relacionados, né, documentos suplementares que estão relacionados a esse conjunto de dados. E para poder fazer o download, a gente clica aqui, Download Dataset, e ele vai baixar o conjunto de dados na máquina, tá? Talvez possa demorar um pouquinho. Vamos verificar. Bom, ali ele já não apareceu ali baixando para mim, mas vai ser alguma coisa na minha internet. Então, como exemplo de outro repositório, a gente tem aqui o Figshare também, como um repositório genérico, multidisciplinar, também uma característica multidisciplinar, né? E aqui ele tem explicações de como que ele é, como que ele funciona. Você pode criar uma conta também e pode fazer aqui a sua pesquisa. Research Data COVID. Vamos para os resultados. Ó, então,
Então, a gente aqui tem mais de 3 milhões de resultados, está vendo, encontrados com esse termo. A gente tem os filtros aqui no menu lateral esquerdo, né? Item, coleção, projeto, tipo de licença, tá vendo? A gente tem aqui, ó, dados que estão em copyright ainda, né? Cabe salientar que, na verdade, nem todos os dados eles devem estar abertos. Alguns dados, seja pela natureza de patente ou de sigilo, eles podem estar fechados, mas é interessante que os seus metadados, na medida do que seja possível também, estejam abertos, né? Aqui por categoria, tá vendo por área do conhecimento, ó, vou selecionar aqui dataset. São 900, mais de 981 mil resultados, né? Com essa, com essa, com esses descritores que a gente colocou aqui, tá vendo? Vou abrir aqui um dos primeiros e aí ele tem aqui todos os arquivos de dados e informações, né? Tá dizendo o que contém o registro, tá dando identificador persistente, tá dando aqui uma breve informação, tá vendo, ó? Tudo direitinho, se ele teve fundos, quais são as referências, ó, as palavras-chave relacionadas, tá? E aí a gente tem aqui a opção de fazer download desses conjuntos de dados, tá vendo? Ele vai pegar e vai baixar. A gente tem aqui a opção de compartilhamento, né, em redes sociais. A gente tem a opção de copiar esse código para colocar esse recurso, né, em outro lugar, tal. Colocar, por exemplo, assim, numa página, no site, num blog. E então, assim, esses são exemplos de repositórios, né? A gente tem aqui também informações de altimetria, né? A quantidade de visualizações, quantidade de downloads e citações. Então, assim, os repositórios, eles acabam se parecendo, tendo realmente o mesmo formato. Então, assim, pessoal, explorem sem medo, peguem aqueles exemplos, né? Depois ali que a gente colocou na apresentação, façam destaques, façam as pesquisas de vocês, mas basicamente, né? Tudo tem um começo e a ciência aberta é um começo. E o primeiro passo é a gente conhecendo os nossos dados, organizando, documentando esses dados e submetendo num repositório de qualidade. Então, hoje a gente fica por aqui nessa nossa aula da atividade 2 da parte 2. Muito obrigada pela presença de todos novamente. Até mais.